Bom dia. Dando sequência às atividades do evento e já enviando um agradecimento especial à comissão organizadora, que muito bem nos recebeu aqui em Criciúma. Teremos agora a mesa redonda 1, Brasil e Argentina, neoliberalismo e desenvolvimentismo em movimento pendular, com a participação do professor Juan Odizio, da Universidade de Buenos Aires, e com a participação do professor Pedro César Dutra Fonseca, da URGS. Apresentando aqui os nossos debatedores, o professor Juan Odizio é da Faculdade de Ciências Econômicas de Buenos Aires, doutor em Ciências Sociais, mestre em História Econômica e Políticas Econômicas e bacharel em Economia pela UBA. Trabalha como professor assistente de História Econômica e Social da Argentina, do FCE UBA, e pós-doutorando do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, do CONICET. E aqui, à minha esquerda, o professor Pedro César Dutra Fonseca, bacharel e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Economia pela Universidade de São Paulo, pesquisador do CNPq desde 1987 e professor titular do Departamento de Ciências Econômicas e Relações Internacionais da URGS. Nós convencionamos um tempo de 30 minutos para cada debatedor. Começaremos pelo professor Juan Odizio. Na sequência, passo a palavra ao professor Pedro e depois abrimos para as intervenções. Então, professor. Buen día, muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de poder participar de este congreso. Por eso le agradezco al comité organizador y en especial al CIDES Gularte, que me invitó y que ha hecho todo muy fácil y muy amigable para mí poder participar en este congreso. Bien, el tema de la charla es el movimiento pendular entre los dos proyectos, entre el neoliberalismo y el desarrollismo en Argentina y Brasil. Ustedes ya se habrán dado cuenta quién va a hablar de qué país. El PowerPoint que les traigo es muy largo porque tiene una parte que en todo caso después podemos ahondar en la sesión de preguntas. Entonces, para empezar rápidamente, en el largo plazo podemos pensar que hubo dos grandes momentos, ¿sí?, en esta dinámica del péndulo entre desarrollismo y neoliberalismo a partir de los años de la segunda posguerra, es decir, que coinciden con el ascenso del peronismo en 1945, cuando ya la estrategia de industrialización en Argentina toma cuerpo de una manera más consistente, con una visión más estratégica y de largo plazo, va a dominar de alguna forma, más allá de las variaciones, que es un poco lo que vamos a ver hoy. Más allá de esas variaciones que se pueden dar, hay un fuerte consenso desarrollista, industrializador, intervencionista, que va a durar hasta la última dictadura militar de 1976. De 1976 para hoy tenemos el otro gran momento, el momento neoliberal, si se quiere, donde también hay variaciones, ¿sí? Es decir, tenemos dos grandes momentos con péndulos, si se quiere, más pequeños al interior de esos dos periodos de largo plazo. Lo primero que podemos señalar es que más allá de una fuerte inestabilidad política, económica, social, institucional, que caracteriza a la Argentina del siglo XX, durante el momento desarrollista, ¿sí?, es decir, del 45 en adelante, con sus idas y vueltas, la economía crece, en términos relativos en el mundo periférico, es una sociedad relativamente igualitaria, integrada, con baja pobreza, con un alto índice de empleo, no exento de problemas. En contraposición, la imagen así más general, macroeconómica y macrosocial, los años posteriores a 1975 muestran una imagen completamente diferente, ¿sí?, donde la economía argentina se empobrece rápidamente, pierde posiciones en el contexto latinoamericano y global y se transforma en una sociedad mucho más desigual, más pobre, etc. Un poco, el PowerPoint se ve raro porque está hecho con una versión diferente del programa, entonces puede ser que aparezcan así flechas donde no corresponde. Simplemente es contarles que la idea de esta presentación se deriva de mi trabajo de investigación, que el año pasado
apareció, digamos, publicado en este libro, y que es un programa que plantea entender de forma relacionada 3 niveles de análisis: las ideas económicas, las políticas económicas y los resultados, ¿sí? Es decir, cómo eso se plasma y cuál es la evolución concreta de los cambios a nivel de la estructura económica, sectorial, etc. Bien, entonces si ponemos la industrialización en su contexto, al momento de analizar las ideas y los debates económicos, no sé si ustedes llegan a ver algo, pero los años de la industrialización eran años donde existía una fuerte crítica acerca del rumbo que había seguido la economía argentina. Ahora, cuando eso se pone en la perspectiva histórica y vemos el desastre de lo que acontece después de 1976, queda claro que ese periodo, si bien había sido de un crecimiento mucho menor al de los 50 años previos, digamos, cuando la economía argentina realmente crece a tasas aceleradísimas con el llamado modelo agroexportador, a una tasa promedio durante más de 40 años del 5,5% anual, ¿sí? Es una especie de, el milagro argentino, digamos, en realidad es el del principios del siglo XX, pero puesto, como les digo, esa visión tan negativa que se había hecho sobre el modelo de industrialización es de alguna forma matizada y recuperada cuando uno toma en cuenta lo que pasó en el país después de 1976. Ahora, si nos paramos justamente en 1974, que es el punto más alto del momento desarrollista, del momento de industrialización, observamos que de manera consistente recién se logra superar ese nivel del producto por habitante a partir del año 2005-2006. ¿Sí? Es decir, brevemente, el primer punto es 1974, cuando el producto por persona estaba cerca de los $8.000. Se supera en los años 90, pero se cae en la crisis profundísima y tremenda del año 2001, que nos vuelve a ubicar. Entonces, en ese primer ciclo neoliberal, que va desde la dictadura, desde el año 76, hasta la crisis del modelo de la convertibilidad en el año 2001, lo que tenemos es un decrecimiento del producto por persona, ¿sí? Entonces, fue este hecho traumático el que, a partir de los años 2000, rehabilitó una lectura más benevolente, una lectura menos crítica de lo que habían sido los años previos, ¿sí?, al modelo neoliberal. Y lo que observamos es que con el gobierno kirchnerista, a partir de, digamos, después de la crisis del 2001-2002, hay un fuerte crecimiento que, como les decía, permite superar el nivel de manera consistente, el nivel de 1974, pero que también se va a agotar rápidamente, ¿sí? Es decir, en el año 2000, desde el año 2011, la economía argentina no crece más. Bien. La idea del péndulo económico, que fue trabajada por varios autores de la tradición estructuralista, desarrollista, incluso de izquierda en Argentina, se construyó en diálogo con una tradición que venía más bien de la ciencia política y que había interpretado la inestabilidad social de la Argentina, ¿sí?, es decir, con sucesivos golpes de Estado, gobiernos civiles, etc., como un péndulo político o un empate entre distintas fracciones de clase. Los economistas, entre ellos algunos que van a aparecer en esta presentación, como Aldo Ferrer o Marcelo Diamant, tomaron esta idea para interpretar a su vez la dinámica de la política económica, ¿sí? Y a partir de esta idea es que está organizada la presentación. Entender que en Argentina se produjo una puja y un péndulo muy agudo, muy marcado, entre una tendencia que se puede denominar, o que se ha denominado indistintamente, la tendencia liberal, la tendencia ortodoxa, y una más nacionalista o desarrollista o industrializadora. Bien, Marcelo Diamant, uno de los economistas más destacados en los debates argentinos en los años 60 y 70, señalaba que existían dos grandes corrientes en pugna a la hora de definir la política económica en la Argentina. Una corriente popular, ¿sí?, y una corriente ortodoxa. Una estaba basada en los principios del keynesianismo y del nacionalismo económico y tenía el apoyo de las grandes masas de la población, mientras el otro obedecía a los principios de la economía neoclásica. Sus objetivos y sus instrumentos obviamente eran diferentes, ¿sí? Mientras en un caso se trataba de incrementar el empleo, mejorar la distribución del ingreso, avanzar con la industrialización del país, el otro procuraba poner orden, ¿sí?, a una economía fuertemente inestable a través del uso
de las herramientas conocidas de ajuste y estabilización de la economía neoclásica. Diamant plantea que esto funciona, la primera vez que escribe sobre el péndulo es en 1977, al mismo tiempo que Aldo Ferrer, y ellos plantean que esta es la dinámica en la cual está entrampada la política económica en Argentina. La dinámica popular, para pasarlo rápidamente, tiene una lógica que está basada en la expansión de los salarios, en el impulso a la industrialización, que lleva, si bien a un aumento del empleo, de la capacidad instalada, va a conducir a, sobre todo, el déficit externo, el déficit comercial, porque, como se sabe, la industria, al no terminar su integración, y esto es una idea, ¿no?, bien clave en estos pensadores que de alguna forma están inspirados por las ideas de la CEPAL, es una industria que demanda divisas pero no las genera, ¿sí? Entonces el impulso del crecimiento industrial llevaba de manera indefectible al ahogo externo. En un contexto de escasez de financiamiento internacional, la economía argentina sufre cada 2 o 3 años crisis muy agudas de balance de pagos, ¿sí?, a partir de, empezando desde el año 49. Bien, en definitiva, esa crisis de balanza de pagos que alimentaba la fuga de capitales y distintos problemas, digamos, a nivel tanto de la estructura interna, de los precios, del funcionamiento del gasto y la recaudación, conducía a una, como les decía recién, a una crisis de balance de pagos y no lograba sostenerse. En ese momento de desequilibrio, de crisis, entraba a jugar la dinámica ortodoxa, ¿sí?, con el objetivo de estabilizar el balance de pagos. Acá entra otra idea muy conocida, digamos, la primera medida que adoptaban los ministros cuando estaban embarcados en el ajuste de la economía argentina, era una devaluación que, digamos, después se conceptualizó, se pensó a través de la teoría de la devaluación contractiva, ¿sí?, empezando con los aportes de Carlos Díaz Alejandro, y que en Argentina se discutía muchísimo, es decir, cómo operaban de manera diferente la devaluación en un país central que en un país periférico y cómo eso permitía equilibrar nuevamente el balance de pagos. Esto en un contexto de restricción monetaria, aumento de las tasas de interés, retracción del consumo para tratar de reequilibrar el balance de pagos. Una vez que esto se lograba, se disparaba una nueva dinámica inflacionaria que trataba de sostenerse, esto siempre siguiendo las ideas de Marcelo Diamant y de Aldo Ferrer, trataba de sostenerse con el endeudamiento externo, ¿sí?, y un tipo de cambio que se apreciaba. Y lo que van a decir Marcelo Diamant es, esto va a estallar, se puede sostener en tanto siga entrando financiamiento del exterior, pero hay un punto en el que se produce una crisis de confianza, una crisis de que la deuda se está tornando insostenible, los capitales empiezan a salir del país y, como señala Diamant, caen los salarios reales, disminuye la demanda, la tasa de inflación aumenta vertiginosamente y se vuelve a caer en una recesión aún más profunda que la anterior, ¿sí? Esta es un poco la lógica de este círculo vicioso entre las dos visiones, la visión más popular o desarrollista. No lograban terminar de salir de un ciclo de estancamiento y de crisis repetidas. Bien, esto, como les comentaba, es la parte que pienso pasar un poquito más rápido cuando van a ver algunas fotos, personajes, posturas de tanto la línea desarrollista como de los personajes del neoliberalismo, porque si no, no me va a dar tiempo de exponerles toda la presentación. Lo que podemos pensar es que en estos años, a partir de los años 40, tenemos una sucesión de teorías, de economistas, de escuelas y de gobiernos que se alinean en torno a ciertos acuerdos, a ciertos consensos, ¿sí? Y esas variaciones del desarrollismo en Argentina, quizá forzando un poco incluso el concepto, porque se puede discutir hasta qué punto, ¿no?, estos distintos vertientes, estos distintos pensadores, movimientos, etcétera, son asimilables, pero sí yo creo que sí se puede plantear de las distintas variaciones en torno, por un lado, a el movimiento peronista, ¿sí?, que en Argentina llega al poder por primera vez en 1945, a los pensadores que van a estar más vinculados, ya sea institucionalmente o intelectualmente, a las ideas de la CEPAL y el estructuralismo,
al desarrollismo propiamente dicho en Argentina, que es un movimiento político que llega al gobierno en 1958 y que su impulsor intelectual va a ser Rogelio Frigerio durante la presidencia de Arturo Frondizi, del 58 al 62. Hay otra variante que tiene que ver con las ideas de los militares, que al igual que Brasil, en Argentina tuvieron una preponderancia muy importante a la hora de definir el rumbo de la política económica y de la política industrial, que es lo que en el libro llamo el desarrollismo autoritario. Y después hay una variante que pone el acento dentro de los problemas de la eficiencia del modelo de industrialización, aunque todavía sin salirse de este gran consenso que planteaba que era necesario seguir avanzando, ¿sí? Y esto tiene que ver, si se quiere, con la rama más liberal dentro del consenso desarrollista, ¿sí? Y ahí también podemos ubicar a varias figuras que intelectualmente y políticamente fueron muy importantes en el periodo. La oposición que se va a plantear entre, y esto adelanta un poco lo que viene en la presentación, va a ser cuál es el problema central de la economía argentina, cómo resolverlo y asociado a eso qué papel le toca jugar al Estado y a la política económica, ¿sí? Dentro de estas variaciones, de este consenso del desarrollismo en Argentina, podemos pensar que el planteo de cuál es el principal problema a atacar pasa por la restricción externa, ¿sí? Es decir, terminar de solucionar y de integrar la matriz productiva, de avanzar hacia las industrias más complejas, que eran las de más difícil sustitución. La respuesta, bueno, asociada justamente a ese problema, era avanzar hacia una industrialización más compleja a través de un papel claro y fuerte del Estado, ¿sí? De las empresas públicas, de los organismos de planificación, de todo el combo de política fiscal, crediticia, etcétera, de inversiones extranjeras, orientadas con ese fin. Y enfrente se va a conformar otro polo, el de los economistas más liberales, que van a plantear un eje de discusión diferente. ¿Por qué? Porque el principal problema para este otro conjunto de intelectuales y economistas va a ser más bien que el problema de la Argentina es resolver la creciente inflación, porque en paralelo al modelo de industrialización, Argentina se está transformando en un país cada vez más inflacionario, que la respuesta a eso tiene que pasar por la liberalización de la economía y no por una mayor intervención, y por lo tanto el Estado tiene un papel importante que jugar, pero en el sentido contrario, ¿sí? Y estos van a ser los dos grandes polos de la discusión. Bien, para pasar muy rápidamente, tenemos un primer peronismo clásico que está pensado o articulado en torno a la redistribución del ingreso y al pleno empleo, a un avance de la industrialización liviana, y que va a durar, como les decía recién, hasta la primer crisis del modelo de industrialización, que va a ser en 1949, que se plantea, como se conoce en la historiografía, un cambio de rumbo, ¿sí? Es decir, o un giro ortodoxo dentro de la política económica del propio peronismo, a través de una serie de reconfiguraciones institucionales de los planes económicos. Los objetivos anteriores de incremento del empleo, incremento del consumo, aumento de los salarios, se van a modificar a través de nuevos instrumentos y una nueva búsqueda que va a pasar más bien por el incremento de la productividad, la búsqueda del ahorro, el equilibrio fiscal, y que esto es algo que digamos, algunas de los virajes que fueron muy discutidos desde entonces y hasta hoy, por ejemplo, la vuelta al campo, ¿sí? O la llamada al capital extranjero, que eran elementos que habían sido constitutivos de la doctrina peronista en el 45, cuando tiene una postura más, si se quiere, más radicalizada, más antiimperialista, más proindustrial y contra el sector terrateniente. Esto es abandonado rápidamente en el contexto de los años 50, impulsados, digamos, de alguna forma obligados por lo que está sucediendo en el sector externo de la Argentina. Ahí tenemos el segundo plan quinquenal que se lanza en 1953, me parece que es muy significativo y muy evidente de la nueva orientación que está tomando el gobierno peronista, por eso me gusta utilizarla en las presentaciones, porque lo primero que tenemos en el primer plano es un obrero arremangándose, ¿sí? Es decir, ahora es necesario incrementar el ahorro, es necesario incrementar la productividad, hay que trabajar más y hay que ahorrar más. En el segundo plano lo que tenemos es el campo, ¿sí? Vacas, trigo, entonces también nos da cuenta de esta idea que
que es el eje del segundo plan quinquenal, ¿sí? Es decir, ¿cuál era la forma que tenía la economía argentina de conseguir divisas? Incrementar su producción agropecuaria. Entonces, todo el mecanismo de intervención que en el primer periodo, es decir, hasta el año 49, se había desplegado para subsidiar las actividades industriales, se revierte su signo y empieza a utilizarse para el fomento de las actividades agrícolas, sobre todo a partir de la crisis de 1952. Pues tenemos crisis en el 49 y crisis en el 52. Y recién al fondo de todo aparece la industria, ¿sí? La industria pesada, que va a ser el tercer eje, no es que desaparece dentro del proyecto peronista, y lo que dicen, bueno, es el momento ya no solo de sustituir bienes de consumo livianos, sino que es necesario pasar hacia la siderurgia, etcétera, ¿sí? Hacia la industria más pesada. Y estos tres planos me parece que quedan graficados, quedan muy evidentes a través de esa portada. El propio Perón va a justificar estos cambios, digamos, que en realidad la doctrina justicialista no es de por sí industrializadora o intervencionista, sino que de lo que se trata es de obedecer a los cambios en las circunstancias externas. Y en ese contexto del primer gobierno peronista aparece la figura importante de Aldo Ferrer. Aldo Ferrer había estudiado, toma el último curso que da Raúl Prebisch en la Facultad de Ciencias Económicas en Buenos Aires en 1948, antes de irse a la CEPAL, y es alumno de ese último curso de Prebisch. Al año siguiente es contratado por las Naciones Unidas, donde entra en contacto con la efervescencia de los teóricos del desarrollo, ¿sí? Del momento, y ahí es donde conoce a Urquidi, a Furtado, Flores de la Peña, es decir, todos estos economistas que están construyendo las nuevas teorías del desarrollo. Y la importancia de Ferrer en términos de la discusión en Argentina es que es el primero que los incorpora al análisis económico en su tesis que presenta en 1954, que le había quedado pendiente cuando se va a Naciones Unidas, que se transforma en el primer libro de Aldo Ferrer, y que es una mezcla entre estas ideas de las teorías del desarrollo que están circulando ya con fuerza en los años 50, ¿sí? Rosenstein-Rodan, Nurse, etc., y la postura de la CEPAL, ¿sí? Acerca de la importancia de entender la restricción externa para analizar la economía argentina. Entonces, estas ideas circulan y aparecen por primera vez gracias a Ferrer. El golpe militar de 1955 convoca a Raúl Prebisch a que prepare un plan. En realidad son 3 documentos que se presentan sucesivamente, que es lo que se conoce hasta hoy como el Plan Prebisch. Y el plan es atacado desde muy diversos frentes, ¿sí? Es decir, no tiene una buena recepción en Argentina, porque no conforma a nadie. Digamos, es un plan que es fuertemente crítico de la intervención peronista y del programa del gobierno que acaba de ser derrocado, pero que por otro lado tampoco es lo suficientemente liberal, digamos, para satisfacer a las figuras del otro campo, si se quiere. Entonces lo atacan los peronistas y lo atacan los liberales. El plan de Prebisch es una mezcla de estas dos cosas. Es un programa ortodoxo de corto plazo para estabilizar la economía argentina y es un plan heterodoxo de largo plazo que busca impulsar el desarrollo de las industrias de base, ¿sí? Ahora, lo que es importante es que el plan Prebisch es de alguna manera la campana de largada para la discusión acerca de la estrategia de desarrollo en Argentina, que hasta ese momento se había dado más bien en discusión con la política económica del peronismo, ¿sí? Es decir, se resolvía al interior del gobierno, si se quiere. En este momento, que coincide con el ascenso público de los economistas, la aparición de revistas especializadas, de las carreras de economía en varias facultades del país, coincide, ¿sí?, con el auge de la discusión en economía acerca de la estrategia de desarrollo. El gobierno propiamente desarrollista, como les adelantaba hace un rato, que va a ser del 58 al 62, va a retomar una idea que ya había impulsado el segundo peronismo, que estaba presente en el plan Prebisch, y que es que la Argentina solo se puede desarrollar a través del capital extranjero. No cualquier capital extranjero, capital que venga a invertir en los sectores básicos de la economía y direccionado por el Estado, ¿sí? Esta va a ser la postura fundamental, y lo que dice Rogelio Frigerio, que es la figura que tienen, el que está de traje más claro, a su derecha. Frondizi es el presidente, Frigerio es su secretario y es el intelectual que está por detrás del programa de gobierno. Va a decir, es falso que el capital extranjero implique una mayor dependencia de la Argentina. Si lo sabemos utilizar bien, en realidad nos sirve para romper las cadenas de la dependencia que
tienen que ver con que la Argentina demanda productos que no puede producir, ¿sí? Entonces, si los pasamos a producir internamente, lograr el autoabastecimiento petrolero, lograr tener una industria siderúrgica, química, petroquímica, de automotores, etcétera, más importante, nos va a liberar de la dependencia del extranjero. Bien, esto se plasma en un plan de estabilización de 1958, fracasa y hay un nuevo golpe de Estado en 1962, y esto se da de la mano, como les decía recién, del inicio del auge del debate de los economistas. Cuando uno lee qué era lo que estaban discutiendo en Argentina en los años 60, se sorprende del nivel y la variedad de las distintas posturas que estaban presentes. Es algo que yo creo que no se ha vuelto a repetir, ¿sí? La discusión, la profundidad que tiene acerca de las estrategias de desarrollo para la Argentina. Y en los años 60 se forja un consenso. Estos son algunos de los personajes que van a participar y que tienen que ver con las líneas que les mencionaba antes, ¿sí? Aldo Ferrer, Carlos Moyano Llerena, Guido Di Tella, Marcelo Diaman. Bien, recién hablé 5 minutos. Perfecto. Y van a dar origen a lo que hemos denominado, en otro lado con Marcelo Ruller, la conciencia industrial exportadora, ¿sí? Es decir, la necesidad de que la economía argentina pase a exportar industria. Bien, para avanzar, esto se va a quebrar en 1975, durante el tercer gobierno peronista, cuando se aplica la primer política de shock. Ya muerto Perón, queda a cargo de la presidencia su esposa, ¿sí? Y en junio de 1975, un grupo vinculado a los sectores empresarios más concentrados de la Argentina impulsa un plan económico, que es el famoso Rodrigazo de 1975, y que de alguna manera va a preparar las bases para la implantación del siguiente modelo económico, unos pocos meses después del neoliberalismo. En Argentina lo interesante es que sobre el neoliberalismo hay una producción importante académica. Ahora, sin embargo, proviene más de sociólogos o de politólogos, ¿sí? Y se refiere al periodo de la dictadura, digamos, del 76 en adelante. Entonces, a partir de ahí es que uno puede preguntarse, como el emoji, ¿qué había antes, ¿no?, de esos neoliberales que aparecen con tanta fuerza en 1976? Y había varias figuras importantes que, si bien eran marginales a ese consenso que les comentaba recién, van a ser importantes desde el punto de vista político y desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque plantean el basamento de la crítica al modelo desarrollista. Esto es pasar por alguna de esas principales figuras. Los voy simplemente a pasar, y en todo caso en las preguntas, si quieren, ahondamos en alguno de estos personajes. Federico Pinedo va a ser la principal figura del liberalismo en la primera mitad del siglo XX, y el que plantee los 3 ejes fundamentales. El primero es la oposición al peronismo, porque eso, siguiendo la idea de Hayek, conduce hacia el totalitarismo, ¿sí? Es decir, es un gobierno no democrático, a pesar de ser ampliamente elegido en elecciones libres. El segundo eje va a ser que la CEPAL es comunismo enmascarado. Esto es algo que plantea Pinedo muy tempranamente, ya desde los años 50, y que va a circular esta idea, va a ser discutida entre todos los intelectuales liberales de esta época. Y la tercera es que la política de industrialización que está llevando a cabo la Argentina es ineficiente y que es necesario cambiarla y reorientar la inserción internacional del país de acuerdo a las ventajas comparativas, ¿sí? Este es Venegas Lynch, que es el primer introductor de las ideas de los austríacos en Argentina, de Mises, Hayek y los libertarios. Vamos a tener la principal figura política de este grupo, que es Álvaro Alzogaray, que va a ser ministro y funcionario varias veces. Todo esto es Alzogaray. Y la cuarta figura importante es Martínez de Hoz, que antes del periodo de la dictadura es un personaje relativamente relegado, no tiene la influencia o digamos, la circulación, la aparición pública de las otras 3 figuras que les mencionaba recién, pero que ya se va conformando como un representante importante de los intereses de las grandes empresas y del naciente monetarismo, ¿sí? Es decir, Martínez de Hoz va a ser ministro brevemente en 1963 y, como es sabido, es el gran ministro, digamos, el que lleva a cabo el primer programa neoliberal a partir de su llamado programa del 2 de abril de 1963.
76. Bien, algunos de estos personajes que estuvimos viendo van a estar vinculados a Martínez de Hoz y son los que le brindan el sustento, si se quiere, intelectual a su modelo. Diamant mismo lo que planteó es que a partir de la aplicación de la política de Martínez de Hoz, el péndulo se acabó. En un texto que escribe todavía durante la dictadura, es decir, en 1983, dice, los cambios en el sistema internacional y el elevado endeudamiento al que sometieron a la Argentina implica que el péndulo ya no puede moverse más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es imposible avanzar hacia esa opción más desarrollista, hacia esa opción más industrializadora, porque ahora la Argentina tiene un nuevo problema que resolver antes que todo eso, y que es la deuda externa, y que por lo tanto está atada de manos para fijar una política más intervencionista. Ahora, y con esto ya termino, lo que podemos pensar es que después de la crisis del 2001, que de alguna manera reconfiguró, ¿sí?, la política y la economía en Argentina, puede pensarse en la aparición de un nuevo péndulo, ¿sí?, a la salida del modelo de convertibilidad, que como ustedes recordarán, fijó el tipo de cambio por ley en un peso, un dólar, permitió terminar con las hiperinflaciones de finales de los años 80 y principios de los 90, pero condujo a la peor crisis económica que había conocido el país en el año 2001, una fuerte desindustrialización y una crisis de deuda que se había vuelto insostenible. Ahí tenemos algunos de los resultados que me imagino que no sé si llegan a observar, pero tenemos la línea verde de la primera imagen, es justamente el endeudamiento, que más que se duplica durante los años del modelo de convertibilidad. Era la única manera de mantener funcionando un modelo de apreciación y apertura cambiaria, y con una consecuente desindustrialización, ¿sí?, que en el gráfico del medio es la línea azul, un incremento de la desigualdad, que es la línea naranja, ¿sí?, todo en el medio, y un aumento del desempleo que de manera inédita en la Argentina llega a los 20 puntos porcentuales. ¿Sí? Ahora, después de la crisis del 2001, la declaración del default de la deuda, la mejora de los términos del intercambio, aparece un neodesarrollismo en la Argentina, sobre todo a partir del año 2003, que, como les decía, permite finalmente superar el nivel que había llegado el Producto por Habitante del año 74, es decir, tarda 30 años en poder volver al mismo punto, la economía argentina, y se produce algo que es discutido fuertemente hoy en la Argentina, una reindustrialización, pero con bases bastante endebles y bastante poco profunda, ¿sí? Entonces, nuevamente, si observamos la línea verde de la primera imagen, es la caída en la deuda externa, la mejora de los indicadores sociales, ¿sí?, es decir, la caída de la desigualdad, el índice de Gini, la caída del desempleo, entre otras digamos, dimensiones de análisis que se podrían tomar. Y Aldo Ferrer, que fallece en el 2016, ante el ascenso del gobierno de Macri, ¿sí?, ya desde finales del año 2015, está de alguna forma retomando sus viejas ideas sobre el péndulo, sobre el círculo vicioso, y dice, esto es una reactualización de la dinámica que ya conocimos. ¿Sí? El resultado de esto, no lo voy a pasar ni nos vamos a meter en mucho detalle, va a ser un nuevo ciclo de apertura, desregulación de la economía, un fuerte endeudamiento, una caída más importante en la desindustrialización que nos llevó a una nueva crisis externa, como decía Diamant, más grave que la que le había dado origen. ¿Sí? Y este es el resultado. La pesada herencia era el término que utilizaban los funcionarios del gobierno actual para definir la situación que habían recibido del gobierno neodesarrollista, esto con todas las comillas que correspondan poner. La verdadera pesada herencia es la que va a dejar el gobierno de Macri, que deja una economía que él tomó con un nivel de deuda sobre producto del 50% y que va a terminar por encima del 100% del producto. ¿Sí? Es decir, ahí esos son los datos justamente de endeudamiento. La última, con esto ya termino. El péndulo podemos pensar que define la dinámica entonces desde el 45 hasta hoy, con algunas salvedades. Habría, digamos, el modelo neoliberal que se aplica con tanta fuerza en el 76 y a partir del 91 con la convertibilidad, implican un quiebre, ¿no?, de esa lógica. Entonces hay dos grandes momentos, un momento desarrollista y un momento liberal,
con sus correspondientes movimientos pendulares más pequeños, ¿sí? Más cortos. Entonces lo que podemos pensar es que antes del 75, si bien hay variaciones, están oscilando más cerca del polo desarrollista. Después del 75, y justamente a través del endeudamiento, el disciplinamiento, la apertura económica, lo que tenemos son ondulaciones, es una pendulación de la política económica de Argentina, pero que no logra despegarse del polo liberal, del polo más conservador. Muchas gracias. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar aqui. Eu tinha uma promessa antiga com o Alcides, que um dia eu viria aqui, então eu aproveito a oportunidade de dizer que eu cumpri a promessa. E também de participar aqui da associação, mas nessa oportunidade eu participei lá na época da fundação da associação, de tal maneira que eu sempre me sinto muito reconfortado de ver que ela continua pujante, com muitos trabalhos bons. Eu tive a oportunidade de olhar na programação. Enfim, a mesa, né, a proposta foi esse tema sobre neoliberalismo e desenvolvimentismo. Eu tive a oportunidade de conversar por e-mail antes com o Juan e trocamos um pouco de ideias, né, sobre isso. Nós temos um grande amigo comum, que é o Marcelo Roudier. E então eu também comecei a pensar, né, sobre essa questão do pêndulo, que é uma hipótese muito interessante do Diamant, do Ferrer, para a economia argentina. E tentando ver se eu encontrava no caso do Brasil, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui, ao contrário do que normalmente eu faço, geralmente eu falo uma coisa que eu já escrevi, que eu apresento um trabalho. E aqui não, quer dizer, eu comecei a pensar muito sobre essa questão do pêndulo, no caso do Brasil, entre uma posição liberal, vamos dizer, e outra não liberal. Então, essas ideias, então, a ideia do Diamant é essa, né, que nós temos câmbios bruscos e frequentes na condução da política econômica, como o Juan mostrou aqui muito bem, entre duas correntes na Argentina, que é essa corrente expansionista ou popular e uma liberal ortodoxa. Eu não vejo esse caso assim no Brasil muito claro, né? Então as ideias assim são bem embrionárias, mas elas são baseadas numa certa experiência, né, de como se vê a economia brasileira. Então, quer dizer, eu não vejo um pêndulo no Brasil. A ideia de pêndulo é um tipo de um vai e vem na política econômica. Eu vejo o Brasil mais como grandes ciclos do que esses vai e vem, tipo uma função senoide, né, que só vai alternando, vamos dizer, entre os dois, né? E, junto com isso, né, eu acho que no Brasil sempre houve uma dificuldade de uma hegemonia liberal. Esqueçam o governo atual. Estou falando na história, agora é fora da casinha de qualquer ponto. Eu estou falando na formação histórica, depois se pode discutir a conjuntura. Então, quer dizer, eu acho que sempre houve essa dificuldade, eu vou falar rapidamente, historicamente, já que eu encontro de história por isso. E acho também o seguinte, que sempre houve uma contra-hegemonia, que eu chamei aqui, liberal, ao liberalismo. Sempre houve oposições fortes ao liberalismo. E um pouco, né, porque esse liberalismo, ele sempre se reatualiza no Brasil e sofre disso que eu chamei de antropofagia, que é o seguinte, ele se adapta muito. Ele sempre vem mitigado, disfarçado, né, ele vem misturado com outras coisas. É difícil um liberalismo mais atípico, vamos dizer assim, como talvez na Argentina é muito mais radical essa diferença, né, que no caso brasileiro. Então, eu coloquei que há mais uma convivência tensionada, né, do que um vai e vem de política econômica. E, mais recentemente, pela própria hegemonia do capital financeiro, que eu vou falar rapidamente. Então, eu ensaiei essa periodização, né, dizendo o seguinte, que sempre o liberalismo teve um contraponto, historicamente, né, e inicialmente, o contraponto do liberalismo é o mercantilismo,
né? Eu acho que isso vai mais... Eu coloquei 1840, que é até o final do período regencial. Que até ali a abdicação, o período regencial, ainda tem resquícios da colônia, né? Depois eu acho que o contraponto vem pelo papelismo de um lado e pelo positivismo do outro, e depois de 30, o desenvolvimentismo. Aí eu peguei duas fases, uma até 80, que tem hegemonia desenvolvimentista, e a outra que seria do capital financeiro, que fica a partir daí. O que eu vou mostrar agora, quer dizer, rapidamente, por que eu chamei de uma fase que se contrapõe a esse liberalismo ou mercantilismo, porque o início das ideias liberais no Brasil, elas aparecem ainda no Brasil colônia, como uma crítica à colonização, que são os chamados movimentos nativistas. Essa figura que está ali, né, ela é importante, né, porque ele vai se desenvolver. É um trabalho feito pelo Caio Prado Júnior, que ele vai mostrar a influência do Cipriano Barata numa mistura entre nacionalismo e liberalismo, que é uma coisa meio sui generis, porque no século XX o nacionalismo e o liberalismo se opõem. E aqui não, porque, na verdade, a afirmação do anticolonialismo e a luta por se libertar de Portugal era, ao mesmo tempo, uma luta liberal, ou seja, anti-absolutista, anti-mercantilista e nacionalista. E aqui, então, já antecipo, né, que a barreira a esse liberalismo sempre foi, no Brasil, o latifúndio e a escravidão, que é uma coisa que a gente está sabendo de longa data, né, que essa era a barreira maior e que já aparece claramente nos Inconfidentes. Os Inconfidentes chegam a debater, em Minas Gerais, essa questão e eles não chegam num consenso. Eles só chegam no consenso em relação à independência, mas não sobre a escravidão e muito menos sobre uma possibilidade de reforma agrária. Então, aqui eu coloquei, né, uma coisa que às vezes eu trabalho em aula, que é a diferença entre o liberalismo que se adapta no Brasil e o europeu. Porque enquanto na Europa, por exemplo, ele é mais industrialista e urbano, aqui ele vai ser rural, que ele é quase fisiocrata. Né? Ele lembra muito o hino nacional. O Brasil tem mais flores, os bosques mais vidas. Ele se encaixa um laissez-faire com a ideia de natureza, muito mais propriamente fisiocrata que liberal. Né? Ele não vai defender a reforma agrária. Em várias revoluções burguesas na Europa, a gente sabe que a questão agrária foi forte. E uma coisa muito interessante do ponto de vista político, que sempre defenderam, ele vem com um executivo forte. Esse executivo, ou seja, o poder moderador do império, seja os republicanos via militares, o que a ideia, né, de ter um poder acima dos poderes é muito forte no caso brasileiro, e o autoritarismo mesmo, a dificuldade de impor regras liberais, né? Por isso que se diz que as liberdades, né, e as leis formais. E uma coisa interessante, né, que é mais do ponto de vista antropológico, o liberalismo na Europa sempre foi laico. Tá? No limite, seria agnóstico por aí. Né? No Brasil, não. Ele foi muito impregnado junto com o catolicismo. No Brasil teve assim, uma coisa muito bossa nova, tinha padre maçom, né? E padres liberais. A Revolução Pernambucana, de 1817, chegou a ser chamada a Revolução dos Padres, porque quase todo o baixo clero, né, assumia essas posições, que era impensável no caso europeu, né, de acontecer. E por isso que eu perguntei ali embaixo, né, se essa antropofagia, se é uma hipótese, uma pergunta, né, ela não contribui para não haver o pêndulo. Porque como ele se adapta, ele se adapta, ele muda, ele se consegue fazer essas mutações, vamos dizer. Então, isso ajuda, né, mais por uma ideia de acomodação entre as elites do que propriamente um pêndulo, que significa duas facções que disputam uma hegemonia. Tá? No caso brasileiro, não é tão claro assim o pêndulo. Existe sempre uma contra-hegemonia, mas não quer dizer que elas façam rotatividade, vamos dizer, no poder. Então, aqui, por isso que eu botei, né, que depois desse período aqui, enquanto lá era com o nacionalismo,
Eu não vou me estender aqui, pessoal, porque se eu ficar aqui, eu falo só sobre isso a manhã inteira. Então, mas dois contrapontos aí nesse período, até 30, é de um lado o papelismo, que vai, então, ser essas duas figuras aí, o Barão de Mauá e embaixo o Júlio de Castilhos, tá? que é do positivismo. Que são duas contra-hegemonias muito fortes, que surgem e conseguem ter participações, às vezes em poderes regionais, mas também no poder nacional, né? E que fazem o contraponto, né? O papelismo ao metalismo, como se sabe, e o positivismo, no caso, ao liberalismo mesmo. Tá? Ou seja, a ideia não é uma coisa tão desprezível, né? Porque esses positivistas eles conseguem, na República, botar ordem e progresso na bandeira. Isso não é uma coisa fácil, porque a igreja era contra, e os liberais eram contra, e os paulistas eram contra. E eles conseguiram maioria na Câmara e botaram essa famosa palavra de ordem e progresso na bandeira. Né? E a igreja foi radicalmente... A igreja botaria Deus, pátria e família. Correto? Que era o que a gente vê até hoje. Não colocariam dessa forma aí. Então, teve muito esse debate na Constituinte, e eles conseguiram. E eles também representam essa ideia, né, de ver a história numa linha progressiva, que o Brasil era atrasado e tinha que ser recuperado esse atraso. Né? E a outra coisa que é muito forte para a época, que era essa integração do proletariado na sociedade, né, que era via legislação social, que era uma coisa que os liberais, como se sabe, nunca aceitaram. Então, aqui é um pouco, né, como eu trabalho, isso aqui, quem foi meu aluno vê, quer dizer, eu vejo o desenvolvimentismo, que seria essa terceira fase, como uma junção dessas três vertentes, né, uma que defende a industrialização, uma que é o intervencionismo. Note que o intervencionismo já existia antes, mas não era pró-indústria, era pró-agricultura. E a ideia de um projeto nacional que alinhavasse essas três coisas. Porque aquele ponto A ao B, porque sempre a ideia do desenvolvimentismo é que eu quero sair de um ponto desconfortável, que é o ponto A, e tem uma utopia, né? Eu quero chegar numa outra sociedade. Aí ele é parecido um pouco com o socialismo, porque no socialismo essa outra sociedade, o ponto B, é uma sociedade sem classe, sem propriedade, etc. E tal. Não é o caso do desenvolvimentismo. Eu vou sair do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. É a própria ideia do nome do livro do Celso Furtado, que é subdesenvolvimento e desenvolvimento. Aqueles traços, né, a ideia que o mercado nunca me levaria para o ponto B. Ou se levasse, demoraria muito. Por isso que eu botei aquela coisa lá embaixo. Né, teria um movimento errático. O Estado, e a ideia do projeto nacional, porque acelera a minha ida para o ponto B. Tá? Essa é um pouco da ideia dos 50 anos em 5 do Juscelino. Eu posso até daqui 50 anos chegar lá, mas eu posso rapidamente chegar, e aí precisa uma ação determinada, um planejamento, né, uma ação concatenada do Estado para isso. Então, essa fase do pós-30, vocês veem que aí não é ciclo, eu não vejo como pêndulo, né, porque são grandes períodos históricos, não é um vai e vem. Talvez a diferença que seja com a Argentina é porque a Argentina é um caso bem sucedido de modelo agrário exportador. A Argentina teve uma bela época agrário exportador, né, e liberal. O Brasil nunca teve. Enquanto a Argentina estava na Belle Époque, nós estávamos começando o convênio de Taubaté e fazendo a socialização dos prejuízos, que chamou o Celso Furtado. Correto? O Brasil exportava café, o Celso Furtado já morre. A crise da economia cafeeira, ela começa muito antes de 30. Né? Na verdade, era o Brasil que sustentava a economia agroexportadora. Isso que é a socialização dos prejuízos. E não São Paulo, que era uma locomotiva que levava o Brasil para frente, que era o imaginário dos revolucionários de 32. Então, na verdade, o que o Celso Furtado vai mostrar é que o Brasil há anos já vinha socializando esses prejuízos e que isso vai aflorar com a crise de 29. Então, por que eu chamo de liberalismo, né, que é fraco, né, ali hegemonia desenvolvimentista? Eu não vejo naqueles 50 anos ali, tá, claramente é uma hegemonia desenvolvimentista de uma aliança entre setores industriais e uma coisa que foi muito forte no Brasil, que era uma hegemonia agrária de mercado interno. Na Argentina, o setor exportador era muito forte, porque era um caso muito bem sucedido, né, na Belle Époque. E no Brasil sempre teve um contraponto, que era uma elite agrária voltada ao mercado interno, que vai estar na base da Revolução de 30, que é de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e do Nordeste. Né?
Nordeste um pouco também exportadora da cana-de-açúcar, mas também com uma economia voltada para o mercado interno. E ali eu botei, quer dizer, a prova está, né, dessa hegemonia, que duas tentativas de romper com essa posição, que é o Eugênio Goudin como ministro do Café Filho e o outro do Jânio Quadros, no Brasil duraram meses. Correto? Elas não conseguem ser pêndulo. O Eugênio Goudin, a própria Fiesp é contra, né, e pede o afastamento do Goudin do cargo. Né? A Fiesp, com certeza, era diferente da de hoje naquela época, porque ela vai fazer essa pressão. Né? Como ela fica contra o Jânio Quadros em determinado momento. Então, eu acho que é uma coisa muito particular que na Argentina não houve, porque na Argentina, como é claro, né, um peronismo e os setores voltados à substituição de importações e à indústria contra uma elite exportadora liberal forte. Né, e não tem uma hegemonia, quer dizer, ela vai... Eu acho que isso explica o pêndulo do Ferrer. Né, ao passo que no Brasil não. Se conseguiu alinhavar essa aliança, né, seja depois de 30 e depois do PSD com o PTB e depois no governo militar, tanto que os militares no Brasil não eram liberais como eram na Argentina, né, e depois no Chile, naquela época. Então, ele vai ser diferente. E aqui, então, que eu vou chamar, quer dizer, esse grande ciclo, né, começa a se esgotar a partir de 80, como todos nós aqui sabemos. Eu acho que o arranjo do Brasil, não, uma coisa que me passa na cabeça é o seguinte, é impedir o Estado de fazer política econômica. O arranjo que tem no Brasil, que foi formado, é o seguinte, nós temos 3 grandes instrumentos de política econômica, monetário, cambial e fiscal. Vocês veem que o monetário e o cambial, quem faz é o Banco Central. O Banco Central nem precisa ter autonomia legal. Vocês veem que o ministro começou a falar, agora parou, porque ele já é independente. O Banco Central no Brasil já faz o que quer, não precisa a lei consagrar. Isso começou no Fernando Henrique e continuou. Não vamos esquecer que o ministro do Lula era o Meirelles. Correto? Então, o Banco Central tem autonomia para a política monetária e cambial. Só resta ao Ministério da Fazenda ou da Economia a política fiscal. É o único grau de liberdade para o governo eleito, para a política, vamos dizer. O Banco Central é capturado pelo setor financeiro. Então, quer dizer, o único setor que poderia seria o fiscal. Só que daí do fiscal tem a regra do superávit primário. Na verdade, o Brasil tem 3 regras. É a regra de ouro, que não pode despesa de custeio, tem a do superávit primário, e não contente com isso, tem a regra do teto dos gastos, que de uma forma sui generis se coloca na Constituição para dizer o seguinte, os governos eleitos daqui para diante não poderão mudar isso. Tá? O argumento que isso aqui seria uma cláusula indiscutível a partir de hoje. E é interessante, porque mesmo a lei do teto dos gastos no Brasil dizia que os gastos com saúde, educação, etc. e tal, seriam reajustados pela inflação passada. Agora o ministro está propondo desvincular da inflação passada. Correto? Quer dizer, nem mesmo o que a lei previa seria uma 4ª já limite para a política fiscal. Tá? Então, se reúne. Isso aqui é uma jogada institucional muito interessante, porque junta a autonomia da prática com o Banco Central, o método da inflação e o superávit primário. É interessante que no primeiro mundo tem vários países que não têm a ideia do superávit primário. Nos Estados Unidos se discute o déficit ou o superávit. E a discussão americana é se o gasto vai ser com segurança ou o gasto social. Né? Assim, é mais ou menos na Inglaterra, na França e tal. No Brasil, a ideia interessante do déficit público primário, porque é aquela coisa que a gente poderia chamar hegelianamente a fetichização da questão, porque não se discute mais, ele está fora da jogada. Isso é ser hegemônico. Ser hegemônico quer dizer o seguinte, é indiscutível que o pagamento de juros da dívida não passa pela política. Né? Ele não passa pela discussão, ele passa a ser uma cláusula fetichizada, usando esse argumento da coisa. Então, isso é que eu chamo de hegemonia. Um pouco essa é uma diferença, tá, que teve essa discussão, até no período mais recente do Lula, se era o setor industrial, como diz o André Singer, ou... Eu não acho que seja, eu acho que o setor financeiro era e ficou. Correto? Porque ele continuou com essa regra. Esta regra, não adianta dizer que foi feito isso e isso a favor da indústria, ou de outros setores. Essa regra aí é que consagra a hegemonia. E essa aí é intocável. E foi o compromisso da Carta ao Povo Brasileiro. Tá?
A consequência aqui, né, que a gente vê, que eu peguei aqui de 70 para cá, vocês veem que é um grande ciclo, que aqui está pegando a indústria do PIB em azul, a participação da indústria. Que aqui é um dado ex post, né? Porque o trabalho de história econômica, assim, tem o dado ex ante. Ex ante é aquele que o governo é parecido com as políticas feitas, né, que foi falado. Então, ex ante é aquilo que o governo manipula. Por exemplo, a taxa de câmbio nominal. Agora, tem aquilo que é o resultado. O crescimento do PIB. Correto? O governo, na verdade, ele pode manipular o crédito. Mas a taxa de crescimento do PIB é um resultado, como a inflação. Então, a taxa de câmbio nominal, eu chamo ex ante. A taxa de câmbio real, descontada a inflação, ela vem depois. Então, claro que isso aí não é só fruto das ideias e das discussões, né? Já que o concreto é síntese de muitas determinações, mas ela vem esse resultado, né, que aqui é de 1970, né, que é essa queda. É interessante, né, desses dados aqui, um pouco o Marcelo Arendt fez comigo algumas partes, e outra parte ele fez, eu atualizei agora, porque é o seguinte, né, o grande argumento liberal é que a desindustrialização é normal em todo o mundo. Só que, no caso do Brasil, ele é muito maior do que o mundo e que a América Latina. Correto? Chega perto da Argentina. Argentina é mais perto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou pegar esse aqui. Ó. O Brasil é o verde. Tá certo? Onde é que está o negócio aqui para eu apontar ali, cara? É o ensino. Ó, então, quer dizer, aqui significa o seguinte, ó, em 1970, né, 1980, que é o fim do período do desenvolvimentismo. Aqui seria assim, então eu peguei países latino-americanos, porque a minha pesquisa atual eu estou comparando os da América Latina. Então eu peguei os principais, Brasil, Argentina, México, Colômbia, e comparando com o mundo. Vocês veem que o caso do Brasil, ele é o caso mais acelerado de desindustrialização. Se ele ficasse como está no padrão mundial, seria a linha preta. Ou seja, o mundo pode estar se desindustrializando, mas a desindustrialização do mundo seria a linha preta. Entenderam? Então, quer dizer, o caso aqui da Argentina é a linha laranja. Vocês veem que a Argentina ela cai abruptamente aqui, mas como o Juan falou, ela até tem uma leve recuperação ultimamente. Tá? Então, ela nem se compara com outros casos. Aqui, o único um pouco mais diferente é o Chile. Agora, também é o seguinte, né? O Chile não tinha indústria tão grande como tinha o Brasil, a Argentina e o México. Porque isso aqui está comparando com o padrão, daí o ponto de partida é relevante nessa análise. Tá? O ponto de partida é relevante. E por isso, talvez, que faça o caso brasileiro ser o mais típico. Aqui é muito interessante, porque quando a gente fala em hegemonia financeira, às vezes aparece que é uma coisa hegeliana, marxista, etérea, meio espiritual, sei lá o quê. Mas não. Quer dizer, como é que ela se materializa, essa política? Né? E esse gráfico aqui é interessante, fiz um trabalho agora com o Ricardo Datain, que é meu colega lá na URGS, que é interessante, né, porque a gente tem uma propaganda muito forte da queda da taxa de juros. Então, a gente pegou aqui a taxa de juros, que é essa linha escura aqui, né, e ultimamente tem caído muito. Tá? E também, então, se pega, e a real é essa vermelha, tem a nominal e a real, né, descontada a inflação. Qual foi a nossa surpresa? Porque a pergunta era essa, puxa, mas se a gente está dizendo que tem hegemonia do capital financeiro, como é que essa taxa de juros, que era a mais alta, como é que ela cai, os bancos estão perdendo, o capital financeiro está recuando? E daí a nossa surpresa foi quando nós fizemos o seguinte, né, que a gente daí calculou os juros reais pagos pelo governo brasileiro, correto? Em reais, tá? E em dólar. Vocês notem o seguinte, ó, que em dólar e em reais não caiu a remuneração. A transferência de renda feita do governo brasileiro para o setor financeiro, mesmo com a queda da taxa de juros, ela não cai.
ela continua, né, independente de qualquer crise. Né? Independente de qualquer crise e independente também de qualquer déficit fiscal do governo brasileiro, porque essa transferência ela se mantém, e mais que o que interessa a esse capital, que é a transferência em dólar, né? Já que é uma taxa de lucro internacionalmente, enfim, o parâmetro dos caras é o parâmetro internacional, não em reais. Né? Em dólar fica mais patente uma estabilidade, né? Uma estabilidade dessa transferência de renda. Que, na verdade, o que está se disputando são os futuros impostos que vão ser recolhidos pelo Estado brasileiro. Porque essa dívida é mais adiante, então os caras já estão disputando quanto que vai ser no futuro. Por isso que ela não pode explodir, para ter a garantia que vai ser recebido mais adiante. Então, o que eu chamo disso, né? Vocês veem que isso aqui não é propriamente um pêndulo de um vai e vem. É um ciclo de décadas que acontece no Brasil. Eu disse assim, né, no fundo, se quer tirar da macroeconomia a questão política, porque naturaliza esse tipo de hegemonia, e eu escrevi essa frase, né, o reforço dos mecanismos de mercado. Por que reforço dos mecanismos de mercado? Né? Porque no discurso, o liberalismo é anti-mercado. É anti-mercado, não, é anti-Estado. Mas, na verdade, sempre ele precisa de uma forte intervenção governamental para se impor. O caso típico que se vê atualmente. Quer dizer, para plantar uma ordem liberal, precisa intervir na FUNAI, no Ministério Público, na Polícia Federal, no IBGE, nas universidades, no IBAMA, no COAF, na Ancine, nas várias instituições possíveis, elas vão ser, já vi, essa coisa. Então, eu coloquei, né, o reforço dos mecanismos de mercado, exige o aprofundamento e a politização unilateral das instituições. Unilateral das instituições, geralmente avançando em todas as esferas da vida social e chocando-se com as liberdades coletivas e individuais. Essa chocando com as liberdades coletivas e individuais é um pouco, né, as reformas trabalhistas, mas também é a ideia do liberalismo mais conservador nos costumes. Quer dizer, há outras esferas da vida social que têm que ser politizadas, dominadas, vamos dizer assim, né? Estabelecendo esse tipo de chocando-se com as liberdades coletivas, mas também com as liberdades individuais. Aqui eu vou passar rápido, porque o meu tempo já foi, tá? Mas a ideia que passa é essa, né? Um estudo forte para reforçar os mecanismos de mercado. Ou seja, né, o que marca essa intervenção é porque ela não é uma intervenção, como no desenvolvimentismo, para se contrapor ao mercado e ir do ponto A para o ponto B. Na verdade, ela é uma intervenção para reforçar, né, esses mecanismos de mercado, substituindo essa ideia de concorrência pela ideia de cooperação. Aliás, a da cooperação pela concorrência. Aqui é uma adaptação, né, porque a ideia de colocar, de um lado, os trabalhadores individualmente concorrendo, né, e as negociações coletivas ser substituídas pelos indivíduos. Isso aqui é do ponto de vista jurídico, né, ele é um tipo de uma anomalia para a doutrina jurídica, porque, na verdade, a ideia de contrato individual ela surge no direito civil. E contrato supõe dois iguais. O direito trabalhista, que é o direito social, ele repousa não na igualdade, mas justamente na assimetria entre capital e trabalho. Essa era a ideia lá do Vargas e da legislação social. E que, portanto, era necessidade desse tipo de regulação. E é justamente isso que quer se acabar. Quer dizer, a ideia é essa negociação entre iguais. Por que eu coloquei vir a ser permanente? Porque, como mostrei há pouco para vocês, né, isso aqui começa na lei de responsabilidade fiscal, depois vai para a reforma, não sei. Agora já se fala que vai ter que ter uma outra reforma trabalhista. Porque aquela reforma, tá, começa lá no Fernando Henrique, começa mais uma onda de privatização. Depois dessa vai vir outro. Eu acho que a Argentina é o caso típico disso. Né? Porque nessas ondas do pêndulo argentino, os liberais entram e fazem uma série de reformas. Depois, quando volta o outro, diz que não foi feito, que tem que fazer tudo de novo. Né? E se aprofunda, né? Como se sempre precisasse se realizar. Né?
E aqui, mais para terminar mesmo, né, eu li nessa coisa do Polanyi que eu achei muito válido, né, para se pensar a realidade atual. O argumento dele é ele refletindo na Europa as guerras do século XX, a ascensão do fascismo, que ele lança, né, essa ideia que uma sociedade totalmente alicerçada no mercado é uma impossibilidade. Tá? Que não é possível, historicamente, uma sociedade... E aí entra uma utopia liberal, né, de pensar que possa existir esse tipo de sociedade. Ele diz por quê? Porque essa sociedade, esse tipo de modelo, desagrega completamente a vida social. E a sociedade reage a isso. E ela reage, muitas vezes, com violência. Essa violência pode ser desde a Revolução Russa de 17. O stalinismo é uma resposta a isso, ao liberalismo anterior. Como é o caso do fascismo. Tá? Essa violência ela responde por todas as formas de racismo, de perseguição, né, preconceitos, vamos dizer. Ele vê o Polanyi, né, como uma resposta a esse tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas se sentem desprotegidas e brotam e vão atrás de uma forma gregária de participação. Tá? E o Strick, ele diz, né, completando um pouco essa ideia do Polanyi, ele diz assim, olha, o pós-guerra foi uma exceção. Essa era do welfare state que se teve, que aqui no Brasil foi o desenvolvimentismo. Porque o suposto desse período foi que havia esse controle de mercado. Essa é a ideia da social-democracia europeia, do trabalhismo brasileiro, do desenvolvimentismo latino-americano. Né? E que realmente, quer dizer, ela vai mudar, né, no mundo a partir dos anos 60 e 80. Esse gráfico aqui, né, quem me conhece, eu já apresentei várias vezes, eu só atualizo ele. Eu gosto muito desse gráfico porque é o seguinte, porque o que ele mostra para a gente? Ele pega aqui o século XX. Agora, aqui eu não me lembro até quando que eu consegui botar, mas deve ser 2015, 2017. Ele é um gráfico não muito difícil, não muito fácil de fazer pelo seguinte. Porque, de um lado, se pega a participação do Brasil, a linha azul, no PIB americano. Seria para tentar uma ideia de convergência. Já que o PIB americano é o maior do mundo, quanto o PIB brasileiro é do PIB americano? E a linha vermelha, aí está medido pelo eixo da esquerda. Na linha da direita, se mede no mundo. Quanto que o PIB brasileiro pesa no PIB mundial? Isso aqui dá para fazer para a Argentina também. E que é muito interessante se ver, né? Porque vocês notem que aqui nós temos esse período que começa em 30, que tem a guerra, mas vocês notem que ele vai bonitaço até 1980. Isso aqui não é pêndulo. Isso aqui é uma tendência de longo prazo. Isso aqui é o que mais irrita os liberais, porque esse período aqui, que é dito como um período de demagogia, de dinossauro, com Estado, não sei o quê, enfim, todas as coisas ruins que se encarnam nesse período, né, de legislação social, de não sei o quê, foi o período que o Brasil mais cresceu na sua história. Tá? O Brasil sai daqui e chega aqui, tanto com relação, né, aos Estados Unidos, né, com o PIB mundial. Vocês notem que ele cai aqui. A partir daqui também é consistente. O governo Lula foi esse suspiro aqui, ó, vocês estão vendo, esse soluço aqui no final, tá, que acontece, tá, tanto com relação ao PIB americano como ao mundial. Tá? O que eu acho que um pouco referendo essa ideia que eu quero dizer, que no caso brasileiro não é propriamente pêndulos de vai e vem de política econômica, né? Me parece que são grandes ciclos, né, que acontecem. Nesse ponto eu concordo, né, o Juan, com a ideia que na Argentina, quando diz que mais recentemente o pêndulo acabou, porque há uma dificuldade maior de se fazer essa contra-hegemonia, vamos dizer, que bem ou mal no Brasil se conseguiu, porque se não houvesse essa contra-hegemonia também não existia isso. Tá? A gente já está numa linha reta e não naquela fase lá. Ok, então meu tempo esgotou, muito obrigado.
Bom, então nesse momento a gente abre para intervenções, para questões. Alguém gostaria de se inscrever? Pedro Paulo, professor aqui. Tem sim, eu vou deixar esse circulando. A minha questão para o Pedro é muito simples, eu acho. Quer dizer, a primeira pergunta é difícil, eu acho, enfim, mas é como romper se vir a ser permanente, né? E o segundo ponto é mais simples, a gente vê ali que nos anos 2000 a linha azul e a vermelha se distanciam. Provavelmente esse indicador, se você pegar na vermelha mundo sem China, porque a China distorce demais os dados, talvez a gente pudesse ter também um outro indicador. Não estou dizendo que esse indicador não seja bom, quem sou eu para dizer isso? Mas é só isso, isso é uma observação pontual, Pedro. Mas a primeira pergunta é que eu acho que é a mais dura, né? Que todos nós talvez sejamos o dia inteiro pensando como romper se vir a ser permanente, né? Passar ali para o Pedro. A gente pode fazer blocos de 3 questões, né? Depois volta aqui para o Juan e para o professor Pedro. Eu queria levantar a questão dos determinantes internacionais desses ciclos ou dessas fases, porque eu acho que vocês mostraram com muita qualidade que há aspectos específicos da história argentina e da história brasileira, determinantes, digamos assim, internos, ou determinantes relacionados à forma de relacionamento de cada um dos sistemas sociais e econômicos com a ordem mundial, que explicam, inclusive, diferenças na trajetória brasileira em relação à Argentina, que estão, evidentemente, países colocados no mesmo contexto e com uma inserção internacional relativamente parecida. No entanto, me parece, pelo menos, eu não peguei inteiramente a primeira apresentação, me parece que há uma certa subestimação a respeito dos determinantes internacionais, da transformação dos raios de manobra para o grau de autonomia na gestão da política econômica e da própria trajetória de desenvolvimento de cada um desses países. Não é? Eu levanto isso para saber como é que vocês propõem uma articulação dessa, ao mesmo tempo, diferença comparativa dos diferentes casos e uma nítida dependência de cada um desses casos às transformações que ocorrem no cenário internacional, em direção à globalização, neoliberalismo, financiarização, etc. Mais alguma questão para a gente fechar o bloco, o primeiro bloco? Seu nome, por favor? Marcos. Sim? Meu nome é Marcos. A minha questão para o professor Juan você comentou brevemente aí da formação dos economistas na Argentina e há esse pêndulo entre os nacionalistas e os liberais. Eu queria que você comentasse um pouco, dentro do campo liberal, há uma série de trabalhos, né, que mostram que há uma diferença entre alguns economistas formados pelos ditantes e os outros mais tradicionais, como da Mariana Heredia, na Argentina, e a Paulo Canelo. E, nesse sentido, eu queria que você contextualizasse um pouco na ditadura militar do Martín de Hoz, o envolvimento dele com esses 2 grupos de economistas. Bom, então passo a palavra aqui aos nosso invitado. Okay. Gracias por las preguntas. Bueno, es una charla un poco apurada, obviamente en un
análisis más completo, no debería faltar el contexto internacional con más fuerza. Quizá apareció un poco más en la presentación de Pedro que en la mía. No significa que no sea un factor a ser considerado. Ahora, lo interesante es que lo que sostenemos justamente en ese libro que les comentaba al principio, que aparecía ahí la tapa, escrito con Marcelo Ruggier, es que en esos años de auge del proyecto desarrollista o popular, digamos, dependiendo de qué autor se trate, hay una desconexión importante con lo que está sucediendo, tanto a nivel ideológico como económico, ¿sí? Que eso tiene un quiebre muy fuerte a partir de los años 70. Ahora, de todas formas, es ineludible relacionar el quiebre tan fuerte de la Argentina con esos cambios que están sucediendo en los años 70. Ahora, también la pregunta que subsiste es esas nuevas posibilidades o límites que establecían el sistema comercial, financiero, internacional a partir de los años 70, necesariamente impulsaba a la Argentina de una u otra manera o había cierto margen de acción. O sea, a lo que voy es, la instauración del modelo neoliberal, como señala Diamant, Ferrer y otros autores, desde el momento mismo de la dictadura, solo se puede llevar a cabo gracias a la creciente financiarización del sistema mundial. ¿Por qué? Porque no es que en Argentina justamente el péndulo lo que muestra es que había habido intentos previos de llevar a la economía hacia ese estado. Lo que no había era el contexto internacional para llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no apareció porque de vuelta tuve que pasar muy rápido todo, pero sí es un factor de primera importancia, entendiendo el cambio entre esos dos grandes momentos que yo planteé, y me parece que se puede hacer el paralelismo en varias dimensiones, digamos, no solamente en términos más estrictamente económicos. En relación a la segunda pregunta de Marcos, si entendí bien, tiene que ver con la formación de estos economistas. Los que aparecieron en mi presentación son un poco diferentes a los que analiza justamente Canelo, que como mencioné, quizá un poco al pasar, justamente es parte de esta tradición o de esta lectura que se está haciendo sobre el papel de los economistas neoliberales, pero que tiende a enfocarse en el 76 en adelante. Cuando vemos los economistas previos, vienen de otras tradiciones, algunos estudian afuera u otros en Argentina, en muchos casos no son economistas de formación, o sea, vienen de abogacía, de la ingeniería, etc. La carrera como tal de la licenciatura, el grado en economía aparece en los años 50, lo que existe en Argentina desde 1913 es el doctorado en economía, pero son pocos realmente los doctores en economía. De los personajes que aparecieron acá, Aldo Ferrer y creo que ninguno más, son los que estudian en la Facultad de Economía para obtener el grado. Lo que sucede a partir del 76 es que Martínez de Hoz, de alguna forma, es el que abre la puerta para que entren las nuevas ideas del monetarismo, ¿sí? Todo este grupo que a partir de los años 70 se está yendo a estudiar a los Estados Unidos, toman, si se quiere, las riendas, pero de vuelta ahí, dentro del grupo de Martínez de Hoz, hay una puja muy fuerte, dentro de distintas tradiciones liberales, porque en realidad Martínez de Hoz está más vinculado a este liberalismo más clásico, más en línea de Mises y Hayek, si se quiere, que de la segunda oleada, digamos, de la escuela de Chicago, de la escuela de Virginia, y que había tenido en Argentina, hasta ese momento, un impacto muy acotado. ¿Por qué? Porque está el famoso programa Chile, ¿no? De la Universidad de Chicago, de todos los Chicago Boys chilenos que se van a estudiar a los Estados Unidos. Se intenta hacer lo mismo en Argentina. Lo que pasa es que hay una tradición tan fuerte de estudios económicos que viene desde por lo menos principios del siglo XX, que no lo logran establecer con ninguna universidad importante. Existe en la Universidad de Mendoza y en la Universidad de Tucumán, donde vienen los economistas americanos, a donde sus estudiantes se van a hacer sus doctorados a Chicago y a distintas universidades, pero su inserción en este debate previo al año 76 es
muy marginal. Vamos lá, então. Vamos ver por onde eu vou começar aqui. A questão do gráfico, tá? Uma questão mais simples. Eu acho que é isso mesmo, Fernando. Tá? Eu acho que... Qual é a diferença que tem ali? É que com os Estados Unidos, nos últimos anos, se aproxima mais, porque os Estados Unidos também cresceram menos, né, do que a média mundial, porque foi puxada pela China e pelos asiáticos, de modo geral. Então, claro que quando se faz a proporção do Brasil com os Estados Unidos, não fica tão desfavorável como se pega o mundo. Se eu pegasse China, daí não tinha nem graça, né, como parâmetro, né? Mas é esse o peso, e eu acho que a explicação é essa aí mesmo, né? Porque tem que se levar a diferença daí o PIB americano sobre o PIB mundial, né? Que é o que vai pesar no gráfico. Então, é uma coisa tranquila. A questão do vir a ser também, a questão essa do Fernando, deixa essa cabeluda do Pedro para depois. A questão do vir a ser é o seguinte: o vir a ser, na verdade, não é o vir a ser da política econômica que faz pêndulo. Eu disse que é o liberalismo que nunca se realiza. Tá? Por que ele não se realiza? Talvez por essa questão do Polanyi mesmo que diz, porque ele repousa numa impossibilidade real, que é substituir a sociedade pelo mercado. Então, ele sempre vai ter esferas da sociedade que ele vai querer avançar. Pelo menos seguindo essa lógica de raciocínio, seria essa questão. O que mostra na prática, né, é que nós passamos por várias ondas neoliberais, mas sempre a ideia que tem é que se aprofundar. Por exemplo, depois do governo Menem na Argentina e das privatizações, eu orientei uma tese que comparava as privatizações do Fernando Henrique com as do Menem. As do Menem são muito mais radicais que as do Fernando Henrique. Por exemplo, o Fernando Henrique não falava em Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, que agora está se falando. Né? Naquela época se falava em outras coisas, mas não. Na Argentina foi muito mais radical. Correto? Que é parecida com o que o governo atual está querendo fazer aqui. Correto? Ele diz o seguinte: tem que privatizar no limite, inclusive as universidades públicas, o Banco do Brasil, todos os órgãos, etc. E tal. Tá? E mesmo assim, quer dizer, volta depois né, o Macri dizendo que não, que a Argentina é engessada, populista, demagógica, que tem que... como se tudo tivesse o mesmo discurso que se viu, né, e se vem vendo na Argentina desde os governos militares. Então, isso que eu falei em vir a ser, né, porque é uma coisa que vai exigindo. Né? No Brasil começa a lei de responsabilidade fiscal, depois dos tetos, agora não é o teto, qual é o limite para isso, né, seguindo a lógica da coisa? Como é que eu rompo o vir a ser? O vir a ser, na minha opinião, só pode ser respondido pela política. Né? Quer dizer, e daí, seguindo a lógica do Polanyi, quer dizer, tem duas formas. A sociedade reage, e tem duas formas dela reagir. Ou ela reage de forma violenta, né? E essa violência passa pelas guerras, pelo fascismo, etc. e tal, ou ela reage de forma gregária, que era mais ou menos o que o Keynes disse em certo momento. Ou nós vamos construir hospitais, escolas, etc. e tal, ou nós vamos fazer indústria de guerra. Tá? Em certo momento ele diz isso. Ou coisas assim, não é razoável que a sociedade queira fazer coisas inúteis. Diz o Keynes nessa famosa passagem muito conhecida nossa. Eu acho que passa um pouco isso. Tá? Porque o pós-guerra conseguiu, de certo modo, o welfare state ter essa superação, indo por esse lado. No Brasil, desenvolvimentismo, quer dizer, essas esperanças de uma utopia de uma sociedade mais igual, né? Para usar essa expressão do Bobbio, né? Que não é o caso. Então, quem vai decidir isso, eu acho, quem é que pode estancar esse processo é a própria política. Pode ser pela democracia ou pela violência. Tá? Aí eu acho que há essa indeterminação. A questão do contexto externo, né? Claro que a gente sempre leva o contexto externo em consideração. Eu, pelo menos, faço. Aquela periodização que eu coloquei ali, que eu não vou voltar, ela é toda ela. Quer dizer, uma é o contraponto dentro do sistema colonial. Né? Na minha cabeça estava a economia internacional e o Brasil inserido nela. O segundo momento, que era do papelismo e do positivismo, corresponde mais ou menos à hegemonia britânica.
Né? Quer dizer, tu tem um liberalismo internacional de padrão ouro, etc. e tal, que no Brasil cola mais ou menos. Tá? Não é consenso na elite brasileira que devia se seguir o metalismo. Tá? Mesmo os metalistas no Brasil, uma vez que eu fiz um trabalho sobre isso, com a Lourdes Molo, até parece que foi, a gente notou que não era assim tanto a polaridade, porque existia graus. O metalista radical era muito raro. Tá? Porque os caras diziam, mas quem sabe, uma mescla e tal. E isso fica claro nos depoimentos do Barão de Mauá. Eu acho que o Irineu Evangelista de Souza, que ele diz claramente, ele diz, olha, um país grande como o Brasil, que é agrário, é impossível tu ter uma política só, porque quando tu tem safra em São Paulo, não é a mesma de Pernambuco, a oferta de moeda tem que ser concatenada com os ciclos da agricultura, né? Talvez seja possível num país como o Uruguai, mas não num país como o Brasil, que é muito heterogêneo, que é um mosaico. Então, em parte, né, eu acho que sempre dentro da elite brasileira houve certas resistências. Tá? Essa da escravidão é a forma antropofágica mais maluca possível. Porque vocês veem o seguinte, no Brasil você defendeu a escravidão em nome do liberalismo. Porque os caras diziam o seguinte, simplesmente, o Estado oficializou na lei a escravidão. Isso foi eu tenho um contrato. Romper, me tirar o meu escravo é mesmo que um comunismo. O cara está tirando a minha casa. Se o Estado pode confiscar os meus escravos, ele pode confiscar a minha fábrica. Ele pode confiscar a minha fazenda. Portanto, em nome do direito liberal de propriedade, o cara defendia a escravidão. Que é uma coisa impossível na Europa. Porque justamente o liberalismo e o direito de propriedade ele vem afirmar as liberdades burguesas, do mercado, etc. e tal. E no Brasil, quer dizer, olhem que adaptação fantástica. Né? Essa de defender a escravidão em nome dos contratos liberais, tipo Gary Becker, sei lá eu. Então, eu sei, a gente sempre leva em consideração. Agora, também eu acho, né, que essa fase do desenvolvimentismo, que às vezes a gente é muito voltado para dentro, né, na análise, claro que depende da economia internacional, como a própria Conceição tem uma frase, que é uma frase de efeito, né, mas que é interessante. Uma vez ela chegou e disse assim, no Brasil foi possível o Vargas fazer a política da década de 30, porque nos Estados Unidos os bancos estavam quebrados. Se eu tivesse uma hegemonia financeira, naquela época, barrava. Mas quando eles estavam quebrados, eles estavam no refluxo, diz a velha Conceição, estava no refluxo, então aquilo abriu uma oportunidade ímpar, né? Que a gente leva em consideração na análise, né? Mas claro que o nosso foco, o meu, o teu e dos outros historiadores econômicos, é saber como é que a coisa ocorreu aqui. Né? Sempre teve no Brasil uma elite mais com pretensões universalizantes. Né? Um pouco eu estava conversando com a Maria Alice, né, no café da manhã no hotel, essa questão. Quer dizer, sempre teve. O doutor Júlio de Mesquita, o Estadão, sempre teve uma versão que é, ao mesmo tempo, muito provinciana, porque ela tem a pretensões de ser cosmopolita. Ela tem a pretensões das coisas brasileiras serem, vamos dizer, secundárias na coisa. Tem uma história, né, que o jornal Estado de São Paulo sempre colocava como manchete principal do jornal um fato internacional, porque ele achava que desmerecia o jornal botar um fato brasileiro. Porque ele tinha vergonha de ser brasileiro. Então, vocês notem, quer dizer, houve guerra, pracinha, JK, botava na primeira página, mas não como manchete principal. Pelo menos quem me contou isso foi o Paulo Arantes. Se é verdade, eu estou comendo pela mão dele. Ele disse que o limite foi quando saiu as 5. Porque daí o doutor Júlio Mesquita disse assim, não, agora os milicos foram demais, e botou na manchete principal. Porque sempre ele considerava. Quer dizer, essa é a elite brasileira que tem vergonha de ser brasileiro. Ao ponto de se achar cosmopolita, quando, na verdade, é a coisa mais brega possível. É o sujeito pensar dessa forma. Que é o próprio espírito do colonizado de assumir esse tipo de versão. Então, sempre houve essa contra-hegemonia no Brasil. Sempre teve esse debate, vamos dizer. Há momentos que ele está mais forte, momentos que está mais fraco. Naquele período ali, talvez foi o momento que ele foi mais fraco, esse liberalismo.
como eu disse, né, as duas tentativas mais claras, que é do Eugênio Goudin e do Jânio Quadros, elas naufragam. Mas não naufragam só pela rejeição popular, é porque dentro das próprias elites também tinha rejeição. Tá? Eles também rejeitavam esse tipo, né? Porque uma coisa é tu fazer o discurso, correto? Outra coisa é quando vai implementar, né? Como eu disse, o padrão ouro tu pode defender no coisa. Agora, quando chegava no bolso dos caras, eles não queriam padrão ouro. Eles queriam era que o governo fizesse a oferta de moeda, desse crédito para os fazendeiros. Aí era outra questão, né? Aí valeria não a ortodoxia, que é muito claro, né, a questão no Brasil. A ortodoxia sempre vale para o outro, nunca para si. Pergunta se querem cortar a bolsa empresários, financiamentos e tal, isso ninguém fala. Pergunta se é o fim do déficit primário, se está, isso não. A ortodoxia vale é para o outro. Né? Essa é a regra do jogo, vamos dizer, da história. Bom, então estamos abertos para mais uma rodada de perguntas. Bom, pessoal, então... O fone rolando por aí, tá com o Roberto aqui. Bom, bom dia a todos. Juan, na sua exposição um pouco longa e bastante interessante, teve uma questão que me chamou a atenção, que é o programa de 2 de abril. Eu gostaria de entender em que dimensão o programa 2 de abril, que era um programa neoliberal, porque o neoliberalismo na América Latina, eu acho que, pelo que você está expondo, talvez a Argentina tenha sido uma das primeiras experiências junto com o Chile. No Chile, eu acho que se aprofundou esse processo, né, com a ditadura do Pinochet. Então, eu gostaria de saber qual a dimensão política do programa, porque em 76 teve o início da ditadura, né, do Jorge Videla, e foi uma ditadura extremamente sangrenta. Eu queria saber qual a relação desse momento com o contexto de dominação do imperialismo, que é também um conceito que tem sido muito pouco utilizado na história econômica. Eu acho que, inclusive, nesse momento da história que a gente está vivendo, dá para mensurar um pouco de como as políticas de interesse norte-americano e de outras potências da Europa têm influenciado e, de certa forma, controlado, né, as economias, né, dos países, né, ditos dependentes, né, da periferia do capitalismo. Ok? Bueno, gracias por la pregunta. Es un poco difícil para contestar. En relación a la dinámica política, digamos, del momento, una de las condiciones, como mencionaba antes, tiene que ver con el cambio en el contexto internacional y la posibilidad de acceder a financiamiento barato y el cambio ideológico, además de los años 70, que posibilitaron, ¿no?, la aplicación de un programa neoliberal tan profundo. Por un lado, justamente esa dictadura tan sangrienta lo que permitió fue una brutal transferencia de ingreso del capital al trabajo. ¿Sí? Es decir, solo en el primer año de aplicación del programa de Martínez de Hoz cambia el salario real y la distribución del ingreso funcional de capital y trabajo baja 20 puntos. ¿Sí? Y eso solo se puede lograr a través de una dictadura que desaparece, asesina y tortura opositores. O sea, a nivel interno, el esquema político no podía ser otro para llevar a cabo un programa de transformación económico y social tan profundo. Por otro lado, Martínez de Hoz, una de las credenciales más fuertes que tiene para ser ministro en el 76 es justamente sus vínculos con el capital financiero internacional. O sea, él es amigo de Rockefeller y tiene, digamos, la puerta abierta del financiamiento de los grandes bancos, de los organismos financieros internacionales, que desde el momento cero
están apoyando la implementación de este programa de apertura que, como su primer objetivo declarado, busca atacar la ineficiencia, la excesiva intervención del Estado y la inflación vinculado a eso. Obviamente, por detrás de todo este programa hay transformaciones de más largo plazo que van a, como ya lo dije tanto en la presentación como en la respuesta anterior, van a transformar el funcionamiento estructural de la economía, de la política, de la sociedad en Argentina. Ahora, por otro lado, también hay una excesiva confianza u optimismo. Hay algunos análisis y trabajos acerca de el posicionamiento político internacional, porque hacia afuera lo que viene a hacer la dictadura es a defender la civilización occidental y cristiana de la amenaza comunista. ¿Sí? Estamos hablando, por otra parte, de un momento de digamos, la amenaza de la guerrilla había sido, como muestran hoy ya todos los estudios, en realidad ya había sido terminada, es decir, en el 76 no era real la amenaza de los movimientos de la izquierda revolucionaria, es decir, ese trabajo lo había hecho el propio gobierno, se había hecho durante el propio gobierno peronista y por los propios, digamos, problemas de las organizaciones armadas, pero sí hay algo en el discurso de la Junta Militar y de Videla de alinearse, ¿sí? en ese contexto de la Guerra Fría bajo el paraguas estadounidense y decir, bueno, nosotros vamos a ser un aliado y nos vamos a plantar dentro de estos lineamientos. Ahora, lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos no, por lo menos políticamente, no respondió con el mismo, o sea, fue un amor no correspondido, ¿sí? Y eso sobre todo se vio como uno de los grandes ejemplos en la Guerra de Malvinas, cuando se invaden las Malvinas y el gobierno de Argentina espera un apoyo o una mediación más importante por lo menos del gobierno estadounidense, que desde finales de los años 70 en distintos foros se está oponiendo a la política argentina por la violación de los derechos humanos y por lo tanto eso obliga a un montón de cambios, digamos, y que incluso la dictadura militar argentina le empieza a vender trigo a la Unión Soviética en ese contexto, buscando socios en un cierto boicot, si se quiere, de la civilización occidental y cristiana en la cual buscaban representar y defender. Entonces, simplemente y con esto termino, ahí en el 82, durante la Guerra de Malvinas, también hay un cierto momento de no saber qué hacer, de sorpresa, porque justamente lo que hace Estados Unidos es dar un paso al costado y decir, este es un problema que tienen que arreglar con Inglaterra ustedes directamente, ¿no? Es decir, hay todo el tiempo una búsqueda de apoyarse, de tener el sustento del sistema político internacional, de relaciones internacionales, de geopolítica estadounidense que no se concreta realmente en la realidad. O sea, ese es el posicionamiento, por lo menos que adopta el gobierno de la Junta del 76. Mais alguma pergunta? Bom, então, peço desculpas aqui aos nossos palestrantes por um certo rigor aqui no controle do tempo. Agradeço novamente a comissão organizadora local pela recepção que tem nos dado aqui em Criciúma. E retornamos às 14 horas para as sessões de comunicações orais. Obrigado.